hoje é o dia D de vacinação em todo o Brasil contra a gripe. Aqui em Goiânia, 74 salas estão abertas para fazer a imunização. Pessoas dos grupos de risco podem procurar os postos até às 5 horas da tarde. Vamos acompanhar a reportagem. O CAIS Cândida de Moraes, na região noroeste de Goiânia, adotou uma estratégia diferente para atrair a população para se vacinar contra a gripe. A unidade de saúde ofereceu atrações como pula-pula, algodão doce, pipoca e até uma equipe de teatro para encantar a criançada. Toda essa movimentação no dia D de vacinação contra a gripe tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, que este ano está muito baixa. Até agora, em Goiânia, apenas a metade do grupo-alvo procurou os postos de saúde para se vacinar contra a gripe H1N1, H2N3 e influenza B. A meta é imunizar 95% de um total de 404 mil pessoas. Hoje, no dia D, todos os grupos de risco podem se vacinar, como gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, crianças de 6 meses a menor de 6 anos, idosos, professores, doentes crônicos e profissionais de saúde. Na capital estão funcionando 74 salas de vacinação. A expectativa é vacinar 80 mil pessoas neste sábado. A coordenadora municipal de imunização aqui de Goiânia está grávida de 6 meses e tem um recado para quem está nessa mesma condição, né? Por que é importante que as mulheres que estão grávidas tomem a vacina? Bom, é importante primeiro porque a gestante ela é considerada uma pessoa do grupo de risco. O óbito, a mortalidade em gestante ela é muito alta pela influenza, então é um grupo que está muito vulnerável. E segundo porque quando a gestante vacina, ela vai estar passando anticorpos também para o seu bebê. Quase sempre a criançada abre um berreiro na hora de tomar a vacina. Mas para os pais o melhor é prevenir. É minha vida, né? É a coisa mais importante que tem. É os filhos da gente. Quem não tiver consciência, infelizmente, corre o risco de ficar doente, né? Sem dúvida. Tem muita gente brincando com a própria saúde. Os 3 tipos de gripe que são evitados pela vacina são graves e, em muitos casos, provocam a morte. Para se ter uma ideia, no ano passado, aqui em Goiânia, 130 pessoas tiveram esses 3 tipos de gripe e 22 delas morreram por complicações da doença. Em todo o estado, a situação foi ainda mais grave. Foram 481 casos com 153 mortes. Por isso, as autoridades de saúde estão fazendo um apelo para que a população dos grupos de risco receba a vacina até o próximo dia 31. Pedimos aos pais que tragam as crianças para serem protegidas dessa forma grave de doença, as gestantes, as puérperas, as pessoas idosas. Até agora nós estamos tendo uma procura muito pequena. E mesmo com todas essas orientações, a cobertura vacinal nos demais 246 municípios do estado só alcançou 30% do público-alvo. Quem prefere não arriscar a ficar doente, explica por que é necessário se vacinar. Tem que prevenir, né? Porque as epidemias vêm, a gente tem que estar seguro da saúde. Isso aí é para prevenir, para a saúde da gente, só faz bem. Tem medo da febre brava, né? Melhor prevenir? Melhor prevenir. Tá certa, dona Maria, né? E para reforçar esse apelo para que as pessoas procurem as salas de vacinação para se proteger, nós estamos aqui com a Flúvia Amorim, que é superintendente municipal da Vigilância em Saúde aqui de Goiânia. Boa tarde, Flúvia. Boa tarde. Goiânia deu uma avançada, né? Já chegamos a mais de 50%, alguns grupos já 60 e poucos por cento, mas ainda está abaixo demais, né, o índice? Isso, nós precisamos, né, ter uma cobertura acima de 90% para garantir que não só neste ano, mas no próximo ano nós não tenhamos surtos e epidemias e mortes como essas que foram registradas, né, em 2018. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão indo vacinar? Bom, o ano passado a gente teve uma situação muito diferente, né? Nós tivemos assim, um grande número de casos, sendo noticiado a todo momento mortes por essas doenças, então as pessoas tinham muito medo e esse medo fez com que essas pessoas procurassem mais cedo as unidades de saúde. Por um lado, isso foi bom porque a imunização aumentou, né? O ano passado, Goiânia chegou a 120% de cobertura. Nós vacinamos além da nossa população, né, do público-alvo. E esse ano, como o número de casos justamente diminuiu, porque o ano passado a cobertura foi muito boa, então as pessoas acham que não tem problema, que não precisam se imunizar. Mas precisam sim.
Até porque, se acontecer algum surto, se o vírus chegar com força, mais gente vai contrair a doença. Na verdade, o vírus já está circulando. Nós já temos um caso registrado, confirmado pelo vírus H1N1 aqui em Goiânia. Isso mostra que o vírus já está circulando. E é importante que as pessoas desses grupos de risco, elas procurem quanto antes. A vacina demora 10 dias para fazer efeito. Então, quanto mais rápido elas se vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. Por que é tão importante a pessoa se vacinar contra esses 3 tipos de gripe? Por que esses 3 tipos são tão graves? Então, desde 2009, quando nós tivemos a grande pandemia, vários estudos têm sido feitos e eles comprovam que as pessoas desses grupos de risco, elas têm uma possibilidade maior de ter formas graves de morte. Tanto que a grande maioria dos óbitos do ano passado foram justamente desses grupos, o que mostra o quanto eles precisam se proteger para evitar a forma grave e o óbito. Bom, além da questão da gripe, que é uma situação grave também, o outro problema é a dengue. 11 mil casos já foram registrados aqui em Goiânia. Vamos ver a reportagem. Os dados preocupantes foram divulgados pelo Ministério da Saúde e foram coletados através de um levantamento do Índice de Infestação Predial em janeiro. Esse índice mede o percentual de infestação do Aedes. O levantamento, realizado através de dados informados pelos municípios, teve o objetivo de identificar quais as cidades têm infestação e onde ela está, além de identificar quais os tipos de criadouros do mosquito predominam em cada local. O Aedes é o responsável por transmitir a dengue, chikungunya e zika. As informações devem servir de base para municípios investirem mais em campanhas preventivas e trabalho ostensivo de combate ao mosquito. Em Goiás, 89 cidades estão em situação satisfatória com índice de infestação menor que 1%. 126 cidades estão em situação de alerta, com índice de infestação entre 1% e 3,9%. 27 cidades já estão em situação de risco, com índice de infestação igual ou maior que 4%. Goiânia está em estado de alerta, com um índice de infestação em 1,7%. E as regiões norte, noroeste e leste da capital são as que mais preocupam a Secretaria Municipal de Saúde, porque tem números elevados de criadouros do mosquito da dengue. A maior parte dos focos do mosquito tem sido encontrados em lixos e reservatórios de água, o que mostra que uma parte da população não tem feito o dever de casa no combate ao mosquito da dengue. 2015 foi o ano que bateu o recorde de casos de dengue. Mais de 80 mil pessoas ficaram doentes e 38 pessoas morreram no estado. De lá para cá, os números reduziram um pouco, mas ainda são preocupantes. 2018 registrou 30 mil casos e 17 pessoas morreram. Esse ano já foram registrados 11 mil casos de dengue só em Goiânia. 2 pessoas morreram vítimas da doença e 8 mortes ainda estão em investigação. A reincidência na atitude de não prevenir os focos do mosquito da dengue tem prejudicado toda a população do estado e pode fazer com que um novo surto da doença aconteça esse ano. É um outro problema sério de saúde pública. E, Flúvio, eu gostaria de saber de você por que esses casos continuam crescendo, porque nós já estamos em maio, final do período chuvoso. O que está acontecendo? Nós estamos nesse momento com a situação ainda muito propícia à proliferação do mosquito. A gente tem altas temperaturas e chuva. E fora isso, a gente tem uma disponibilidade de criadouros muito grande, infelizmente. Por mais que tenhamos feito várias campanhas e as pessoas tenham sido orientadas, mas a gente ainda encontra muito dentro das residências criadouros. Então, juntando tudo isso, faz com que ainda tenhamos casos notificados e a doença sendo transmitida. A população ainda é a grande responsável pelo número de criadouros, ou seja, 80% dos focos ainda estão dentro das casas? Isso. Nosso levantamento, que a gente faz nas visitas domiciliares, a gente tem encontrado mais de 85% dos focos dentro dos domicílios. O mosquito tem preferência de colocar o seu ovo onde tem gente, onde as pessoas ficam. Então, se tem um criadouro dentro de casa, ele vai colocar o seu ovo lá. Daí a importância da população fazer parte desse trabalho, senão não funciona. Exatamente, é cada um fazendo a sua parte, verificando uma vez por semana se tem algum criador, algum local acumulando água, se não for possível jogar fora esse criador, eliminar de forma definitiva, que cubra, por exemplo, a caixa d'água ou o vaso sanitário que não é utilizado, para evitar o contato do mosquito com a água.